Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 14ª semana do tempo comum, nesse dia 14 de julho, dia de São Camilo de Leles, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 10, do versículo 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus dá instruções para a futura missão, não só a seus apóstolos, mas a todos os cristãos e cristãs. O panorama é bastante sombrio, sem deixar de ser realista. Mostra que a chegada do reino de Deus provoca uma reviravolta na sociedade. O motivo já é conhecido. São muitos os que não querem abrir mão de seus privilégios e de sua vida egoísta. Batem de frente contra os seguidores de Jesus, que propõem despojamento, solidariedade, partilha e autêntica vida fraterna. Do choque entre as duas maneiras de pensar e agir, nascem as perseguições e tribulações de toda espécie. Uma coisa, porém, é certa: Jesus continua presente e atuante na vida dos cristãos, dando-lhes o Espírito Santo, que garante a palavra justa no momento certo. E aos que se mantiverem fiéis a Deus, está reservada a salvação. Querido irmão, querida irmã, o amor do Pai, tão bem revelado por Jesus, se faz presente nas observações e no cuidado, pois o mundo será sempre o espaço do bem, mas também da maldade. Estar no mundo sem ser do mundo implica agilidade e mansidão, expressas na serpente e na pomba. É muito interessante perceber o carinho de Jesus ao mostrar possíveis adversidades no exercício da missão. O afeto de quem envia torna a missão mais eficaz. Além disso, ninguém vai sozinho, mas o Espírito Santo o acompanha a ponto de inspirar, inclusive, o que deve ser dito diante dos tribunais. Em nossos dias, continua a rejeição quando se trata da fidelidade ao projeto de Jesus. Por isso, a criatividade não pode ser simplesmente desconsiderada. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, para além dos desafios, sentir-se protegido pelo Senhor. E encerrando este momento, rezemos juntos.
Ó Jesus, divino Mestre, prevines teus discípulos quanto às contrariedades da missão, tribunais, açoites, fugas, prestação de contas diante das autoridades, perseguições e morte por parte até dos familiares. No meio da escuridão, um facho de luz. O Espírito Santo lhes dará toda assistência. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da 14ª semana do tempo comum, nesse dia 14 de julho, dia que a igreja celebra São Camilo de Leles, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Gênesis capítulo 46, de 1 a 7, do versículo 28 a 30, rezar o Salmo responsorial, Salmo 36, o texto de Mateus 10, 16 a 23. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Gênesis e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Israel partiu com tudo que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia e seus filhos o puseram com as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó, com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesém. E chegaram à terra de Gesém, e José mandou atrelar seu carro e subiu a Gesém ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, como é bonito essa história de José. Compete a fazermos uma reflexão e tirar dela reflexões e tirar dela consequências para a nossa vida. A perseverança na missão é o tema predominante da liturgia de hoje. Ser perseverante é fundamental para vencer as adversidades da vida, da missão e realizar os planos de Deus. Somente os que perseveram saem vencedores das batalhas que a vida lhes impõe. A primeira leitura segue relatando a história de José. O capítulo de hoje é o do encontro de José com seu pai. Um longo tempo de separação entre Jacó e o filho amado. Jacó imaginava que o filho estivesse morto. José, pelo tempo que não sabia notícias do pai, também imaginava que ele já tivesse morrido. O encontro de hoje é carregado de emoção. Um longo abraço diminui o sofrimento de anos de separação. José precisou de muita fé e perseverança para sobreviver, vencer e viver este momento mágico do encontro com o Pai.
Jacó foi perseverante na sua fé, de homem escolhido por Deus para lutar contra as adversidades da vida e a rivalidade dentro da própria família, em que o irmão entrega o próprio irmão, como fala o evangelho de hoje. Esse encontro de dois homens de Deus, munidos de esperança e fé, nos fortalece na missão de continuar no caminho de Deus, pois vemos neste texto que ele nunca nos abandona. Como diz um provérbio popular, Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas da vida de José se encontraram com as de sua família e ele pôde viver a graça em todo o seu esplendor, porque soube confiar em Deus e praticar os seus ensinamentos, abraçando a missão que Deus lhe havia confiado. Jesus confiou aos seus discípulos a missão de anunciar que o reino de Deus estava próximo. Para isso, os chamou e os preparou. No texto do Evangelho de hoje, Jesus continua dando recomendações a seus discípulos e os alerta sobre os perigos que vão encontrar pelo caminho. Jesus os enviou como cordeiros no meio de lobos. Por isso, os preveniu dos desafios da missão. Não seria nada fácil, mesmo assim, eles não deveriam perder a mansidão e a bondade própria dos cordeiros. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os discípulos são os cordeiros de Jesus. Não no sentido de serem pessoas manipuláveis, que não tinham iniciativa própria, mas no sentido de fidelidade a Cristo, deixando-se guiar por Ele, o bom pastor. Quem se deixa guiar por Jesus, não temos lobos que estão por aí à espreita, esperando a oportunidade de atacar as ovelhas. Jesus mostra que cordeiro não é sinônimo de pessoa boba. Como diz, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele alerta que é preciso ter cuidado com as pessoas, porque elas podem agir de modo traiçoeiro. Mesmo quando houver traições de Jesus, não fiqueis preocupados em como falar e o que dizer. Assim procede aquele que confia. Quem tem confiança em Deus permanece firme, mesmo diante de traições e denúncias injustas. Vimos na primeira leitura o quanto José foi perseverante, mesmo tendo sofrido os piores horrores praticados pelos seus irmãos, e Jesus prepara seus discípulos para enfrentarem traições e discórdias dentro da própria família. Aquele que confia terá o Espírito Santo agindo nele, falando por ele, enfim, será uma pessoa ungida por Deus. Diante disso, pode-se afirmar que a mensagem de hoje é: não desista da missão, siga adiante, seja perseverante, tenha fé, pois Deus está com você e o fará vencedor. Quem confia vence as batalhas, por mais duras que elas possam parecer. Que tenhamos, querido irmão, querida irmã, que tenhamos sempre sabedoria e discernimento na missão e que ela se realize de acordo com a vontade de Deus e que sejamos também perseverantes. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que a simplicidade e a prudência sejam a marca da minha ação enquanto missionário do reino, em contexto de provação. Amém.